Você falou que um fator muito negativo para certas pessoas são as crenças que eles têm. Mas como ajudar uma pessoa a desfazer as crenças negativas que a pessoa teria? Eu não entendi o início da pergunta. Você falou que um fator muito negativo numa pessoa depressiva é a crença negativa que essa pessoa tem. Então, como ajudar uma pessoa a desfazer essas crenças negativas? A desfazer as crenças É, negativas. e montar positivas. Boa pergunta. Toda cura de qualquer doença começa com a admissão do problema. Você tem que admitir que você tem um problema. Parece uma idiotice, mas não é. Exemplo. Qual é o apelido do alcoolismo? O alcoolismo é uma doença. De cada 100 pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, mais ou menos 14 têm a doença do alcoolismo. Por isso que essas 14 têm que ser tolerância zero para álcool. Não pode nem comer um bombom que tem licor, porque dispara uma compulsão para beber. Então, o apelido do alcoolismo é chamada doença da negação. Por quê? Porque todo, entre aspas, bom alcoólico ou bom alcoólatra, o que ele diz? Não, eu bebo porque o Corinthians ganhou. Não bebo porque o Palmeiras perdeu. Não bebo porque minha mulher não me ama. Não bebo porque meu patrão é meio esquisito. Quer dizer, o indivíduo, ele é um dependente químico e ele fica negando que tem um problema de controle sobre o uso da droga, que pode ser o álcool. Ele fica na negação. Então ele tem uma doença, mas ele nega ter a doença. Tanto que, nesse exemplo que eu estou dando de alcoolismo, a gente pode estender isso para outra situação, o indivíduo começa, ele bota o passo na recuperação quando ele admite que ele perdeu o controle. Quando o indivíduo alcoólatra diz assim, cara, eu bebo demais porque eu não tenho controle, aí ele entrou no caminho do processo de cura, porque antes ele negava. Ele negava por quê? Não, é porque tem, não, porque é demais, tal, porque, enfim, porque está chovendo, porque está com sol, por isso que eu bebo muito. Não, eu sei me controlar, não, é só fim de semana, fica sempre negando, mas está atolado naquele problema. Então vamos trazer isso para qualquer situação. A pessoa deprimida, qualquer situação não, pessoa deprimida, que tem crença negativa. Essas crenças psicológicas negativas, né, desesperança, ninguém me entende, ninguém me ama, a vida não faz sentido, sou um peso para os outros, que droga que eu tenho na minha vida, porque que Deus não me permitiu que eu vivesse. Então, vive pensando nisso. Ela tem que admitir que ela tem essa distorção. Ela tem que, em algum momento assim que for possível, ela dar 2 passos para trás, olhar para ela mesma, ou descer aqui do palco, sentar ali e olhar ela funcionando na vida e ver, cara, minha cabeça tem uns pensamentos meio esquisitos, né? Por isso que eu falei, pensar no que você pensa. E se você não está psicótico, se você não está com Alzheimer, se você não está com desmaiado, você pode pensar. A pessoa pode pensar. Então, a psicoterapia é um processo de educação emocional, né? Na psicoterapia, a gente ajuda a pessoa a olhar para ela mesma como assim? Olhar a forma como ela pensa, quais são as crenças que ela tem, quais são as emoções, como é que ela lida com a emoção. Então, a gente ajuda a pessoa a ter uma autoobservação. Eu não trouxe aqui. Tem vários textos de Ellen White que ela fala sobre isso, a importância do autoconhecimento. Tem um texto que ela diz, está no Conselho aos Pais, Professores, Estudantes, não lembro a página. Ela fala assim que conhecer a si mesmo nos leva à humildade, entre outras coisas. Então, para você ajudar uma pessoa que está no processo depressivo, que tem crenças centrais negativas, pessimistas, trágicas, de rejeição o tempo todo, ela tem que admitir que ela tem essa distorção de pensamento. Em vez dela ficar sempre justificando, não, mas eu penso assim, porque isso, porque aquilo, igual o alcoólatra, não, mas eu bebo demais porque minha mulher, porque meu marido, porque... Cara, tem que uma hora parar com isso e pensar, eu tenho esse pensamento distorcido porque é um sofrimento na minha cabeça.
É uma doença, é um transtorno, é uma distorção. E aí, então, quando ela admite que ela tem aquele problema, que é uma coisa dela, aí o segundo passo vai ser: o que eu faço com isso? Quem vai me ajudar? Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, no final lá, né? Eu chamo Romanos 7 é o capítulo psicanalítico da Bíblia, viu, doutor Wilson? Paulo fala: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Olha só, o capítulo 7 de Romanos é um exemplo de autoanálise. O Espírito de Deus trabalhando e Paulo mostrando ali que ele foi aprendendo a se conhecer. E ele então termina o capítulo 7, começa o capítulo 8, Romanos 8:1, diz o quê? Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, voltando para o campo psicológico, a gente começa a entrar no passo de recuperação emocional de um sofrimento quando a gente admite que tem um problema e dá um passo para buscar uma solução desse problema. E esse passo tem que ser um passo iluminado por Deus para ser um passo correto, né? Claro. Para que você comece um tratamento que tem uma eficácia. Então você procura a orientação de um bom profissional, procura saber quem é esse profissional, de preferência cristão, e se dispõe a melhorar. Então, por isso que eu falei, para melhorar a crença central, ou as crenças centrais negativas, a forma de pensar negativa, eu preciso pensar que isso é uma coisa que está aqui na minha cabeça perturbando. E também vai ser importante em algum momento, por que algumas pessoas desenvolvem uma crença central negativa? É a história dela. Olha para a história da infância, olha para a história da adolescência. Como que foi essa relação com as pessoas que criaram essa criança? Era um pai nervoso, impaciente, explosivo? Um pai nervoso, explosivo que solta os cachorros em cima do menino, da menina? Gera nessa criança, se ela for uma criança, como eu falei, mais melancólica, ela vai se achar um zero à esquerda. Vai crescer com uma dificuldade de se respeitar. Vai entrar em relacionamentos abusivos. Vão abusar dela, porque ela não sabia se defender, não aprendeu a se defender. Foi vítima de um tipo de abuso nessa relação paterna, nesse exemplo aí de um pai nervoso, agressivo. Se for uma criança mais de perfil proativa, uma criança que enfrenta, vai poder se tornar uma pessoa mais revoltada. Então, lá com 20 anos depois, 30 anos depois da sua infância, é uma pessoa que peita os outros, né, que enfrenta, revolta, o outro mais passivo. Então, as crianças vão construindo as suas crenças centrais a partir do modelo da dinâmica dessa família. Como essa família funciona. Também lembrando a sensibilidade dessa criança. Não se esqueça disso. Porque geralmente a gente quer culpar os pais do sofrimento dos filhos. Ei, peraí, isso também não é justo. Tanto que tem uma frase que diz assim: mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Eu vou repetir. Mais importante do que seus pais fizeram com você é o que você faz com o que eles fizeram. Por isso que na vida adulta, quando a pessoa tem um sofrimento emocional e ela procura uma terapia psicológica, o que ela precisa aprender ali para lidar com esse sofrimento? Perdoar os pais, aceitar aquela infância traumática. Aceitar não é concordar, né? Perceber que realmente aquela situação ao longo dos anos da infância traumática produziu um sofrimento interno difícil de ser resolvido, que talvez não vai ter solução nessa vida, vai ter aprendizado de manejar a dor. Tem dor que não vai ter solução, mas Deus ajuda você a administrar essa dor. Deus ajuda para que essa dor não tome conta da sua vida.
embora talvez não vai conseguir eliminar completamente nessa vida. Tanto dor emocional quanto dor física. Por isso que entra a parte espiritual. Que a parte espiritual é aquilo que te traz conforto, mesmo na dor. Quando eu recebi estudo bíblico para entrar na igreja adventista, eu conheci a igreja adventista na faculdade de medicina. Eu vi uma família muito católica, graças a Deus, pai bem católico, uma mãe católica espírita, mas nunca vi uma Dorcas na vida como ela, assim. Papai colocou a gente nos princípios, até onde pôde, botou os 5 filhos para ir na missa todo domingo, lá na matriz da cidade. Então aprendi bons princípios de honestidade, tudo isso com esses pais, né? Mas chega um momento, eu esqueci o que eu ia falar, mas chega um momento em que se o que você sofreu no passado vai repercutir lá na frente. E aí você vai precisar aceitar algumas perdas. É uma coisa paradoxal, viu, queridos? Quando a gente consegue, pela graça de Deus, às vezes com ajuda profissional, aceitar as perdas, o que não é concordar, estou repetindo isso. Quando você aceita uma perda, ou quando você aceita uma limitação que você tem, por conta dos vários traumas que você viveu, a dor diminui. Já perceberam isso? Quando você consegue perdoar seus pais, ou quem te criou, às vezes é um avô, um tio, enfim, ou a mãe sozinha, enfim, o irmão mais velho, você consegue perdoar o seu passado, perdoar você, perdoar as pessoas do seu passado, isso te alivia. Não necessariamente vai tirar a sequela do que você viveu no passado. Doutor, Só um instantinho. Então, é importante, ao longo da vida, a gente realmente aprender a aceitar as nossas impotências. A gente não pode tudo. O tratamento melhor do mundo, psicoterápico, psicofarmacológico, medicamentoso, melhor tratamento do mundo, melhor profissional do mundo, não necessariamente vai conseguir eliminar o teu sofrimento, mas vai conseguir te ajudar a pensar no sofrimento, a entender de onde ele veio, o que você pode mudar na forma de pensar, como é que você pode perdoar vocês, pessoas. Isso já traz um grande alívio.